Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, na presidência do nosso querido pastor Roberto José dos Santos Lucena, e na coordenação desse tão maravilhoso evento do Congresso de Mulheres, a nossa irmã Iraci Santos e a sua filha, nossa irmã Roberta Lucena. E aqui nos estúdios da IEADALP Comunicação, dando assim a sua graça, a honrosa presença, a nossa irmã Madali Lopes, ali da AD, em Cuiabá, Mato Grosso. Ela esteve ministrando e também foi usada por Deus aqui nesse tão abençoado Congresso de Mulheres. Irmã Madali, paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Irmã Madali, em off, a senhora contou para a gente que esteve aqui em março, né? Sim. Em março. E é a primeira experiência sua aqui no Congresso de Mulheres em Abreu e Lima? Sim, no congresso de 20 anos agora, né, do Círculo de Oração, é a primeira experiência. Dentro desse trabalho que a senhora pôde ministrar, do 20º Congresso de Mulheres, qual foi a experiência que a senhora teve e vivenciou? Então, esse trabalho do Círculo de Oração aqui em Abreu e Lima, como eu disse no púlpito, é um trabalho que fez nascer o desejo de muitas pessoas estar aqui. Por essa força das mulheres, esse trabalho que dura o dia todo, elas estão ali, ávidas pela palavra, né? A minha maior experiência é poder estar numa igreja ministrando, onde o pastor ele está realmente inteirado, né? Dentro daquele trabalho, dando aquele apoio. E o pastor Roberto, né? Ele esteve ali todo o tempo, né? Se dispondo a ouvir a palavra com atenção, né? Tanto ele quanto a sua esposa, a nossa coordenadora, a irmã Iraci. Então, esse trabalho do Círculo de Oração aqui não é um trabalho desejado só por mim. Eu conheço N mulheres, não só pregadoras, né? Mas pessoas, irmãs, que o sonho delas é um dia estar num trabalho como esse. São 2 semanas. 2 semanas. Né? Então, é um trabalho de manhã até a tarde, né? Parece cansativo, né? Mas não é também, né? As irmãs queriam, né? Você viu que as irmãs queriam ficar até para uma vigília, né? Pois é, irmã Madali. Como foi o caminho que a senhora trilhou para a ministração da palavra através do estudo e a oração? Conta esses detalhes para nós, irmã Madali, para chegar na exposição aqui da palavra de Deus no Congresso. Muito interessante, irmão Trajano. Mas a minha alegria, deixa eu falar aqui, né? De estar aqui com vocês nesse podcast, né? Arca Missionária, né? Eu já assisti alguns podcasts de vocês. A gente acompanha há algum tempo o trabalho aqui. Meu marido tem assim um apreço muito grande pela vida do pastor Roberto, né? Pela simplicidade, humildade dele. Então, fez necessário falar isso aqui antes de falar sobre a palavra. Eu, assim, já tenho alguns anos que Deus me colocou para ministrar a sua palavra, né? Então, eu gosto muito de respeitar o trabalho de quem está fazendo. Por exemplo, as irmãs escolhem um tema, né? E o tema não é nada isolado. Ele faz parte de um contexto, porque a Bíblia ela tem que ser lida contextualmente. Não pode ser um texto isolado, né? Tem uma sequência de fatos ali. Então, quando eu comecei a ler o tema, a gente poderia falar só tempo de florescer, o que é florescer, o que é primavera, né? Mas quando eu observei nesse Salmo 92, eu vi que ele tinha muitas mensagens. Aliás, ele tem muitas mensagens, né? Cada pregador, Deus vai utilizando, né? E eu me debrucei em conhecer realmente esse Salmo, né? Que é um salmo, é o único salmo que é cantado no dia de sábado. Sim, sabático, né? Perfeito. Sabático. Perfeito. Então, eu já achei interessante esse salmo. Um salmo de Davi, né? E como ele começa também esse salmo, que Davi era um adorador por excelência, né? Então, o caminho, eu não foquei muito nesse florescer, mas eu foquei na base do que te faz florescer. Todos os processos. Todos os processos, né? Você ter essa visão, esse discernimento, né? Do que é o ímpio, do que é o justo. Esse paralelismo, né? Que é muito forte dentro da poesia essa comparação hebraica. Do que é o inimigo de Deus para um amigo de Deus. Que benefício tem um amigo, que benefício não tem um inimigo de Deus. Quem são essas pessoas, né? E Davi tinha toda essa visão dentro desse salmo. E interessante neste salmo que Davi fala algo assim que sempre eu faço, mas não com essa verdade fixa em mim, que é sobre o devocional.
né? O devocional precisa ser feito de manhã e à tarde. E ali Davi mostra para a gente, né? Os 2 horários de devoção que ele fazia e os objetivos de cada horário. Não precisa a gente mudar, precisa enfeitar, né? Ele diz que de manhã ele fazia o devocional. E nesse devocional ele exaltava, louvava a bondade de Deus, o amor leal de Deus, né? E à tarde, quando findava o dia, à noite, perfeito, ele louvava a fidelidade de Deus. Então, focado nisso, esse foi o caminho que Deus me deu, a direção dentro desse salmo, né? Como eu disse às irmãs, não tenho pretensão nenhuma de exaurir nada, né? Porque esse texto é riquíssimo, né? Mas o que muita gente precisa é estar solidificado, saber onde foi plantado, por quem foi plantado, né? E, obviamente, presta atenção, se você foi plantado numa boa terra e o agricultor que te plantou, ele tem um cuidado especial com você, porque ele te plantou. Não tem outro resultado a se esperar, né? A não ser, né, esperar florescer, né? Perfeito. Deus é bom, né, irmã? Deus é bom e fiel. E a Bíblia diz, e Deus ele nos dá a sua graça e a Bíblia nos exorta, né, a frutificar para o reino de Deus. Sim, sim. Isso é muito importante. Também dentro do congresso, compartilhe, a senhora falou a questão do processo de buscar após a temática ser colocada para a senhora, esse processo de direcionamento debaixo da haste do Espírito, né? Sim. Essa composição e a riqueza, a senhora vê, não falar no florescer em si, mas falar nos processos que fazem a gente florescer, a importância de estar em Deus, esse paralelismo hebraico que é, como eu disse, rico na poesia, né? A contraposição do justo com o injusto, com o ímpio. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Dentro desse processo da ministração, qual foi o viés, o foco? Se existe um foco, um direcionamento que a senhora teve? Então, eu acredito assim, cada um foi chamado para ministrar de um jeito. Não adianta eu querer ministrar como o pastor Osiel, como a irmã Aparecida Borges, que são meus amigos, que eu conheço, amo, ouvi, né? Então, eu já tenho essa convicção da forma como Deus quer me usar, né? Então, o viés aqui dessa mensagem, como todas as mensagens que Deus me dá para ministrar, é trazer o crente a uma solidez no evangelho, sabe? Não é um oba-oba, não é um movimento, não é assim, eu tenho só que florescer porque florescer é bonito, não. Entendeu? O viés é esse, é trazer os crentes a solidificarem na palavra. O que a palavra ensina? Aqui está meu caminho, aqui está onde eu devo ser pautada, que eu preciso conhecer, né? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Perfeito. E o irmão sabe que só vai permanecer quem estiver firmado na palavra. Com as raízes, né? Com as raízes na palavra. Então, o viés que Deus me deu nessa mensagem foi exatamente isso, essa conscientização. Conduzindo os ouvintes a se aprofundar em Deus. Isso. Conhecer o que é louvar ao Senhor, o que é adorar ao Senhor, não é? Foi o que foi dito na ministração, sobre o devocional, que é algo tão importante. A gente compra muitos livros de devocional e tal, mas a gente não tem esse entendimento. Às vezes fica muito na questão teórica, né? Teórica, exatamente essa é a palavra correta. O evangelho, para mim, ele é muito prático. Pois é. Entendeu? Então, eu gosto da prática, não é assim, uma palavra solta para te gerar uma emoção, não. Eu gosto da coisa prática, porque quando eu sair daqui, eu tenho que viver isso aqui. Pois é. Entendeu? Então, esse é o viés. Eu tenho um texto, irmã Madali, que eu tenho comum. Claro, existem vários textos que a gente tem uma certa proximidade, se identifica mais, né? Eu gosto muito do texto de Esdras 7:10. E o texto fala no tripé, né? Buscar a palavra, praticar a palavra, viver e ensinar, transmitir. Né? Porque é importante da gente estar recebendo, buscando a palavra, viver a palavra, pôr em prática, que a senhora falou com muita categoria, e ensinar, né? Viver, transmitir, testemunhar a palavra de Deus através das nossas vidas. Isso é fundamental. Irmã Madali, dentro do congresso, a senhora podia fazer um recorte ou escolher um momento que lhe chamou a atenção aqui, para que as pessoas em casa possam entender. O rapaz chamou a atenção dela. O que é que lhe chamou a atenção no 20º Congresso de Mulheres? Então, o que me chamou a atenção no congresso? Muitas coisas. Mas a que me chamou mais atenção foi essa vida que essas mulheres têm nesses momentos do congresso. Assim,
se você olha no olho dela, você percebe assim, eu não posso perder por nada. Daqui eu não vou sair do meu lugar. Não piscam, né? E uma coisa que eu ouvi que a irmã disse, que teve irmãs que dormiram aqui para segurar o lugar. Esperando. Chegaram de madrugada. Então, isso aí, irmãos, para mim é muito rico. Desejo, né? Eu sei que essas mulheres têm seus afazeres, como toda dona de casa, tem filhos, tem marido, tem um monte de coisa. Imagina uma semana toda você tirar esse desejo. Né? Para mim, isso aqui não consigo medir, viu? Maravilhoso mesmo, bom. Maravilhoso. Irmã Madali, a senhora é uma mulher de Deus com uma gama de experiência, né? Muito grande, junto com seu esposo, o evangelista Edson Soares, isso. Né? E tem sido um homem separado também por Deus para levar o evangelho. Eu sei que é muito complicado, às vezes, a gente selecionar algum um fato, mas eu queria ouvir da senhora, na sua perspectiva como mulher de Deus, esposa de pastor, né, missionária, que tem um trabalho, uma vida dedicada ao Senhor, qual seria o maior desafio da mulher cristã hoje? Né? E qual o caminho que a mulher deve trilhar para vencer esse desafio? A senhora podia comentar para a gente? Posso sim. Um assunto muito pertinente, né? Porque a gente ouve muita coisa. E hoje a gente vive numa linha muito tênue entre o feminismo e a feminilidade. Sim. Né? E muitas mulheres, até as que estão nos assistindo, elas não conseguem discernir, né? O que é o feminismo, o que é a feminilidade. Então, eu acho que o maior desafio hoje, né, é exercer a minha feminilidade. Para mim, o maior desafio. E tem uma frase da missionária Elizabeth Elliot que eu amo muito. Ela diz assim: deixa-me ser a mulher que Deus me fez para ser. Então, essa é a mensagem para todas as mulheres. Seja a mulher que Deus te fez. Para que Deus te fez? Né? Então, o maior desafio é a gente voltar para esse lugar que Deus nos criou e nos colocou, nos plantou. Como mulher, né? Não é como crente, não é como cristã, como mulher. Por que Deus te criou? Qual o objetivo da sua criação? E as mulheres, todos nós sabemos que elas saíram, né, da sua torre de vigia, né, por causa de N fatores, também não vou entrar em detalhe aqui, porque muita gente vai questionar e não é um momento propício, né? Mas muitas saíram, deixaram de cumprir o seu papel primordial, né, a sua função, em virtude de outras coisas. Então, o maior desafio para mim hoje é a mulher voltar para o lugar dela, o lugar que ela foi feita para ficar. Muito bem. E é muito importante esse tema aqui, né? Não só a senhora, os convidados que passaram por aqui, você percebe o trabalhar de Deus, né? Recorrente, o desafio da mulher ter equilíbrio para lidar com essas circunstâncias que, às vezes vêm por uma questão cultural, filosófica, ideológica, né? E o caminho, penso, e a senhora falou uma grande verdade, é o retorno, né, do papel da mulher, do seu propósito, à luz das Escrituras Sagradas. À luz das Escrituras. Isso é o caminho, verdade, Esse né? é o caminho. Feminilidade, não é isso? Feminilidade. Muito aí. Está aí o conselho da nossa irmã Madali Lopes. Eu quero convidar você que não assistiu a mensagem na íntegra, logo após terminarmos essa conversa, esse bate-papo, você pode acessar, está na descrição do vídeo, o vídeo completo da ministração da nossa irmã Madali, aqui durante o nosso 20º Congresso de Mulheres. Clique, comente, compartilhe, divulgue, né? Deixe o seu like, que é muito importante para que mais vidas, você também, e mais vidas sejam edificadas para a glória do nosso Deus. Irmã Madali, eu queria deixar a senhora à vontade, né? Para direcionar uma palavra. O nosso público é muito heterogêneo. Claro que a grande maioria, sempre falo aqui, a grande maioria do público da nossa igreja e boa parte das igrejas do Brasil é de mulheres, público feminino. Sim. Então, mas fique à vontade para a senhora direcionar, seja dirigida por Deus mais uma vez para deixar a sua saudação. Então, eu quero deixar uma palavra, sim, para todos os ouvintes, né? Aqueles que estão assistindo esse podcast, os membros desta igreja, aliás, todos os irmãos que estão no Brasil, fora do Brasil, e para esse público grande que é o público feminino, né? As mulheres estiveram sempre presentes no ministério de Jesus, né? As últimas a sair da cruz, as primeiras a chegar no túmulo, as primeiras a levar, né, a mensagem da ressurreição, serviram a Jesus, investiram seus recursos no ministério de Jesus. Então, nós temos um papel muito importante. Nós não precisamos, irmãs,
do lugar dos homens. Nós temos um lugar excelente, viu? Esse é o conselho que eu quero deixar para você. Não queira disputar com os homens. Eu vejo isso, às vezes, muito dentro da igreja, né? As mulheres querem pregar como homem, querem agir como os homens, querem ter posição. Não precisamos disso. Nós temos um lugar excelente. Fique onde Deus te plantou e nesse lugar você vai florescer com a bênção dele. Amém? Deus abençoe a todas em nome de Jesus. Mamãe Dalei, muito obrigado por sua presença, a sua disponibilidade, né? Que temos um vão de escada muito grande e a senhora se colocou à disposição. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, seu casamento. Um abraço ao nosso querido evangelista Edson Soares. Sim. E que Deus continue abençoando o povo ali em Cuiabá. Muito obrigado, irmão Dalei. Amém, eu que agradeço. A paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado pelo carinho, por esse convite tão amável, né? De fazer parte desse trabalho que vocês se empenham a fazer para divulgar os trabalhos da igreja, para estar entrevistando aqueles. Vai ser muita conversa boa que vai sair aqui, eu tenho certeza. E tem sido, viu? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária. Louvamos a Deus por sua audiência, por sua participação. Esse trabalho é realizado para que você seja edificado e mais vidas se voltem para Cristo. Finalizo deixando o meu texto áureo, Esdras 7:10. Busque a palavra, viva a palavra e ensine a palavra. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.